Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miranda Sarmento, eu não consigo sequer expressar em palavras a satisfação que nos deu perceber que num dia de agosto o PSD finalmente considerou que baixar o IRS era de facto uma prioridade. E dir-me-á o Sr. Deputado Miranda Sarmento, mas nós sempre andamos com essa ideia. Não é exatamente verdade. Já tivemos a oportunidade de falar aqui, o Sr. Deputado já falou da questão do programa eleitoral, em que de facto a prioridade era o IRC e o IRS havia uma ideia de baixar de forma moderada, mas apenas a partir de 2025. Mas há uma outra questão, é que eu ouvi ontem também responder ao Sr. Primeiro-Ministro que entretanto veio um surto inflacionista e que houve uma alteração de circunstâncias. Mas, quando nós discutimos o orçamento para 2023, a inflação conhecida já andava à volta dos 7, 8%, e a inflação prevista, nomeadamente no orçamento, era de 4%, mas o Conselho de Finanças Públicas dizia que era de 5,1% ou algo assim. E, portanto, já sabia que era a inflação de 2022, que era aquela que íamos ter para 2023. Pois, nesse orçamento, o PSD não deu prioridade à baixa do IRS. Apresentou uma proposta, melhor seria que não o fizesse, de atualização de escalões, melhor seria que não o fizesse, mas, de facto, este entusiasmo pelo IRS veio agora em agosto e não há nenhum problema com isso. É um entusiasmo de verão, o tempo está quente, as noites são quentes, os dias são longos, o mar, a praia, uma paixão de verão do PSD. Agora, aquilo que nos preocupa é precisamente isto, porque não só parece ser um entusiasmo que chegou agora em agosto, como depois, olhando para algumas medidas concretas, nós, quando vemos o valor que isso traz realmente às pessoas, é um pouco abaixo do que seria, de facto, uma redução com significado. Olhemos, por exemplo, à proposta de devolução de excesso de 2023, que depois é reproduzida para 2024. E aquilo que isso representa, o exemplo que foi usado é vosso, é um exemplo para, por exemplo, um salário médio português bruto, 1.411 euros. Penso que usaram precisamente esse exemplo. E para esse exemplo, a descida é de uma bica diária, um café. É isso que estão a propor devolver. E também é isso que estão a propor depois para 2024. Ora, isso é francamente insuficiente. E mais, a Iniciativa Liberal, para o Orçamento de 2023, propôs, sim, uma baixa com significado do IRS. Porquê? Porque as pessoas já então, e agora também, estão a passar mal. Têm dificuldade em chegar ao fim do mês. Têm dificuldade em pagar a casa, em pagar o arrendamento, em pagar as compras no supermercado e, portanto, era preciso, nesse momento, ter dado um sinal claro de baixa de impostos. A Iniciativa Liberal fê-lo. O PSD não considerou isso prioritário no Orçamento de 2023. E mais, a proposta que a Iniciativa Liberal apresentou, com significado, reduzindo de facto os impostos para as pessoas, o IRS, o PSD decidiu votar contra. E, portanto, eu não tendo nada contra este entusiasmo de verão do PSD, queria fazer um desafio que é também uma pergunta, que é: estão ou não disponíveis para agora, quando discutirmos o orçamento para 2024, a Iniciativa Liberal apresentará seguramente uma proposta ambiciosa de redução com significado do IRS, para transformar essa bica diária que estão a propor para quem recebe o salário médio português em algo mais substancial, algo que permita de facto às pessoas escolherem, investirem, consumirem sem assim entenderem ou precisarem, ou até pouparem. Nós sabemos que como o país precisa de poupança. E queria dizer também que depois esta dúvida sobre este entusiasmo decorre também de olharmos para onde o PSD tem o poder, que é o caso da Madeira, onde a possibilidade de ser impostos existe e o PSD não a esgotou, não foi ambicioso. Fez alguma descida de impostos tarde e modesta e deixou, por exemplo, o IVA na mesma situação, podendo baixá-lo. E, portanto, tudo isto leva a parecer que, de facto, há aqui um entusiasmo, uma paixoneta de verão, mas que seria importante que o PSD, de facto, quisesse baixar impostos aos portugueses com significado. Portanto, o que eu tenho a dizer-vos é: deem corda aos sapatos. Corram atrás da situação, porque os portugueses estão à espera. Os portugueses não podem esperar por uma bica por dia. Precisam de muito mais agravamento, porque é isso que estão a pedir todos os dias aos políticos portugueses. Muito obrigado.